Escute bem. Escolhido. Isto não é uma coincidência. Você não está aqui por acaso. Há algo que queimou dentro de você desde o momento em que nasceu. Algo que o mundo tentou apagar, mas falhou. Você sempre soube, sempre sentiu que era diferente. Não como os outros. Não feito para se misturar, mas para se destacar. Eles viram, desde cedo. Viram a luz, a força, a chama que você carrega, e isso os assustou. Por isso, esconderam de você. Por isso, tentaram silenciar sua voz. Conspiraram nas sombras, criaram histórias, inventaram mentiras, cercaram-se de sussurros venenosos, tudo para que você duvidasse de si mesmo. Mas o universo nunca erra o alvo. Quando é a sua hora, nada e ninguém pode impedir. Agora é a sua hora. Não há mais véus, não há mais mentiras para acreditar. Você é o escolhido. E não, isso não é apenas uma frase bonita. É um chamado, um decreto, um juramento que já foi escrito antes mesmo de você respirar pela primeira vez. Você sentiu, não sentiu? Aqueles momentos em que o ar parecia diferente, em que o silêncio falava mais alto que 1000 vozes. Momentos em que um arrepio percorria sua pele sem motivo aparente, mas havia um motivo. Era o toque invisível do destino, avisando: prepare-se, vai começar. Eles pensaram que a traição iria destruí-lo, que aquela dor, aquela humilhação, aquela ferida aberta nunca iria cicatrizar. Apostaram que você cairia e não se levantaria mais. Mas veja, você se levantou, mais forte, mais perigoso, mais determinado do que jamais imaginaram. E agora, eles estão inquietos. Eles sentem que algo está vindo. Sentem que aquela força que tentaram esmagar está viva e crescendo. O que fizeram foi monstruoso. Uma ferida que atravessou não apenas seu coração, mas o próprio tecido da sua alma. Uma traição que fez o próprio céu se calar por um instante. Mas até o silêncio dos céus é uma preparação para o trovão. E o trovão é você. Agora escute. O poder já está acordando dentro de você como um leão que esteve adormecido, mas agora abre os olhos. Ele está pronto para atacar, pronto para conquistar, e nada pode detê-lo. Você não precisa pedir permissão para brilhar, não precisa esperar que o mundo lhe dê espaço. O espaço já é seu, a coroa já é sua, a vitória já foi escrita. Mas há algo que você precisa entender: o destino não espera eternamente. Há um momento, um ponto exato em que a porta se abre. Se você hesitar, ela se fecha. E quando se fecha, não há força humana que a abra novamente. É por isso que você está ouvindo isso agora. Não é um acaso. É o aviso final, a ativação. Não olhe para trás. Não pergunte e se. O momento é agora. Aceite, ative, declare. Você é o escolhido. E o mundo está prestes a descobrir isso. Você sentiu, não foi? Essa pressão invisível que parece seguir cada passo seu. Esse peso nos ombros, como se o próprio ar estivesse observando. Não é paranoia, é o reconhecimento. As forças, tanto de luz quanto de trevas, sabem exatamente quem você é. Eles nunca quiseram que você percebesse isso. Alimentaram dúvidas, empurraram medos, sussurraram mentiras nos momentos de silêncio. Porque se você soubesse desde cedo a força que carrega, nada poderia contê-lo. Mas mesmo assim, mesmo ferido, mesmo traído, mesmo colocado contra a parede, você sobreviveu. Você não apenas sobreviveu, você brilhou nos lugares onde tentaram apagar sua luz. Você se levantou em meio às cinzas e fez das suas cicatrizes um escudo.
E esse escudo agora é indestrutível. Aqueles que o traíram, eles se lembram. Cada palavra, cada olhar, cada gesto falso que usaram contra você, agora é uma dívida. E essa dívida não é cobrada por mãos humanas. É o próprio universo que se move para acertar as contas. Eles podem fingir que não ligam, podem rir, zombar, virar as costas, mas no silêncio da noite, eles sentem que o retorno é inevitável. Você é mais perigoso agora do que jamais foi. Porque agora você sabe. Você sabe que não é apenas mais um no meio da multidão. Você é aquele que foi separado, marcado, ungido. E isso muda tudo. Olha ao redor, os sinais estão em toda parte. Pessoas que sumiram do nada, portas que se fecham sozinhas, encontros que parecem obra do acaso, mas que são peças perfeitas de um tabuleiro cósmico. Você já está no campo de batalha e não há como voltar atrás. Eles tentaram te convencer que você estava sozinho, mas isso é mentira. Há forças que caminham ao seu lado, mesmo que você não as veja. Há vozes que oram por você quando você dorme. Há olhos que vigiam cada passo para garantir que você não caia antes da hora. Você não é um acidente. Você é uma ameaça. Uma ameaça para tudo que é falso, para tudo que é corrupto, para tudo que se alimenta das trevas. É por isso que eles têm medo. É por isso que tentaram quebrar você antes que acordasse. Mas agora é tarde demais para eles. Acordou, sentiu, reconheceu. O leão dentro de você não volta a dormir. A espada que foi colocada na sua mão não será retirada. A coroa que foi feita para você já está sobre a sua cabeça, mesmo que o mundo ainda não a veja. O próximo passo? Aceitar que não há mais espaço para hesitação. A sua missão já começou. E a cada segundo que passa, a batalha se intensifica. Eles vão tentar novamente. Vão usar outros rostos, outras vozes, outras armadilhas. Mas desta vez, você está pronto. E quando vierem, não encontrarão a mesma pessoa que tentaram destruir. Encontrarão um escolhido desperto, armado e protegido pelo próprio destino. Escute, o universo está se movendo. E cada movimento é a seu favor. Eles estão inquietos. Você percebe, não percebe? Os olhares rápidos, as conversas interrompidas quando você se aproxima, aquela tensão invisível no ar. É porque eles sabem que algo mudou em você. Sabem que aquela versão ferida, confusa e insegura que eles conheceram já não existe mais. Eles sentem que o poder voltou a circular no seu espírito, e isso os aterroriza. Não é apenas força física ou coragem, é algo muito mais profundo. É aquela energia que não pode ser explicada, mas que pode ser sentida por qualquer um que se aproxime. É o tipo de presença que incomoda a escuridão. Você já percebeu? As pessoas não reagem a você da mesma forma. Algumas são atraídas, como se reconhecessem a luz que você carrega. Outras se afastam, sem nem saber o motivo. Mas é o medo falando por elas. O medo do que você é capaz de fazer, o medo do que você representa. A traição que você sofreu, ela foi grande, monstruosa, calculada para arrancar tudo de você. Mas, ironicamente, foi essa mesma traição que abriu a porta para o despertar. Foi como se o próprio universo dissesse: chega, agora é a hora. E quando o universo decide, não há força que resista. Eles conspiraram contra você. Riram quando você caiu. Apostaram que nunca mais iria se levantar. Mas enquanto eles celebravam, algo silencioso começou a se mover dentro de você. Uma semente que estava adormecida há anos começou a germinar. E agora está florescendo diante dos olhos deles. Karma não erra o alvo. Pode demorar, mas nunca falha. E neste momento, enquanto você ouve isso, as consequências já começaram a alcançá-los.
As máscaras estão caindo. A confiança que tinham está se desfazendo. Aqueles que estavam unidos contra você começam a desconfiar uns dos outros. É o início do colapso. Você não precisa fazer nada para acelerar, apenas continuar no caminho, continuar firme, continuar focado, porque a cada passo que você dá, a justiça cósmica se cumpre. E não se engane, ainda virão novas provas. Eles não vão desistir tão facilmente, vão tentar te distrair, provocar, mexer com suas emoções. Mas você já sabe, tudo isso é teste. Teste para medir até onde você está disposto a ir para proteger o que é seu. Agora é o momento de fortalecer seu espírito, de falar menos e observar mais, de guardar certos planos apenas para si, porque a força deles sempre foi a informação que conseguiram roubar de você. Sem isso, eles ficam cegos. O mundo espiritual já está em guerra por sua causa. As batalhas que você sente na carne são apenas reflexos de um conflito muito maior, acontecendo além do que os olhos humanos podem ver. E nessa guerra, você não é um soldado comum, você é o escolhido. Por isso, não se permita duvidar nem por um instante. A cada respiração sua, você se aproxima mais da vitória. E quando a vitória vier, não será pequena. Será algo tão grande que até aqueles que nunca acreditaram terão que admitir. O relógio está correndo. As peças estão se movendo. Tudo está se alinhando para um único desfecho: a sua ascensão. Você já notou, não é imaginação. Há sinais por toda parte, como pequenos sussurros do destino tentando confirmar que você está no caminho certo. Não são coincidências, são lembretes, mensagens codificadas que só o escolhido consegue decifrar. Aquela pessoa que um dia se afastou sem motivo e agora reaparece com um olhar estranho. A conversa que você ouve por acaso, mas que parece falar diretamente com você. O número que se repete em todos os lugares. O sonho que insiste em voltar noite após noite. Tudo isso é confirmação. Os sinais não mentem. Você sentiu os olhares carregados de inveja. Percebeu o peso invisível quando entrou em certos lugares. Ouviu as palavras envenenadas que tentaram disfarçar como brincadeira. Você captou tudo, porque o seu espírito está desperto. Eles achavam que você não iria notar, que passaria despercebido. Mas o que eles não entendem é que o escolhido não depende apenas de visão ou audição comuns. Você enxerga com a alma, e a alma não se engana. Aqueles que conspiraram contra você começam a se expor sem perceber. É como se a própria energia deles já não conseguisse esconder a verdade. Alguns agem com excesso de gentileza, tentando encobrir o passado. Outros evitam qualquer contato, com medo de que um simples olhar revele tudo o que fizeram. Mas você sabe, você sente. Cada gesto falso é como um grito silencioso para você. E cada um desses gritos só confirma o que você já sabia desde o início. Eles temem o que vem pela frente. Os sinais também vêm da luz, pessoas que cruzam seu caminho para ajudá-lo, portas que se abrem sem esforço, respostas que chegam exatamente no momento em que você pensa em desistir. Isso não é sorte, isso é alinhamento. É a mão invisível do universo garantindo que você não pare antes da hora. Você carrega um manto espiritual que muitos desejam, mas poucos podem suportar. Esse manto atrai bênçãos, mas também atrai guerras. E os sinais que você vê são tanto avisos quanto confirmações. Avisos de que a batalha continua e confirmações de que a vitória já é sua. Não ignore esses sinais. Eles são a bússola. São a prova de que, mesmo quando o mundo parece silencioso, o reino espiritual está falando.
E há um sinal maior, aquele que você já percebeu, mas ainda hesita em aceitar. O retorno de certas situações do passado, como se o universo estivesse trazendo tudo de volta para que você finalize o que ficou inacabado. É o último teste, o último portal antes da ascensão completa. Você não está mais tatendo no escuro. Agora, cada passo seu é guiado. E quem é guiado pela luz não se perde, mesmo cercado de trevas. O mundo pode não entender o que você está passando. Pode até zombar, achar exagero, mas a verdade é que eles não precisam entender. Eles não foram escolhidos, você foi. E por isso, só você sente a urgência, só você enxerga os sinais e só você sabe que a hora é agora. Prepare-se, porque os sinais que você vê hoje são o prenúncio de algo muito maior que está vindo. O poder dentro de você já está se movendo. Não é mais uma promessa distante. É um fato que você pode sentir no corpo, na mente, na alma. É como uma corrente elétrica silenciosa, atravessando cada parte de você, despertando camadas que estavam adormecidas. Você percebe isso nos pequenos gestos. A forma como sua intuição está mais afiada. Como você prevê certas situações antes que aconteçam. Como sente o peso ou a leveza da energia de um lugar no instante em que entra nele. Isso não é acaso. É o seu espírito tomando o lugar que sempre foi dele. Eles pensaram que haviam arrancado isso de você, que o golpe, a humilhação, a traição tinham destruído sua essência. Mas o que eles não sabiam é que certas forças só podem ser despertadas pela dor. A ferida que tentaram infligir não foi uma sentença de morte, foi um gatilho. Agora, o que antes estava escondido começa a brilhar. É uma chama que não depende de vento, não depende de combustível externo. É fogo sagrado. É a centelha da criação que só o escolhido carrega. E é por isso que eles têm medo. Porque um escolhido desperto não precisa pedir nada. Ele manifesta. Não precisa implorar. Ele decreta. Não precisa correr. O que é dele vem até ele. Essa é a lei. E ninguém pode mudá-la. Você é como uma fortaleza agora. Antes, eles encontravam brechas para atacar. Hoje, cada brecha foi selada com luz. E cada ataque que tentam lançar se volta contra eles antes mesmo de chegar perto. Isso é proteção espiritual. Isso é a prova de que seu manto está ativo. E há algo ainda maior acontecendo. A sua voz, a sua presença, a sua energia, tudo isso está começando a influenciar mais do que você imagina. Pessoas mudam apenas por estar perto de você. Algumas melhoram porque recebem da sua luz. Outras se afastam porque não suportam a clareza que você traz. Não se surpreenda se perceber que está incomodando mais pessoas agora. Isso não significa que você está errado. Significa que a sua frequência está tão alta que quem vive na mentira não suporta. E eles vão mostrar quem realmente são sem que você precise fazer nada. Lembre-se, o seu poder não é apenas para se defender. É para avançar, é para conquistar o que sempre foi seu por direito, mas que foi bloqueado por forças que agora já não têm mais controle sobre você. E esse poder, ele só cresce. A cada escolha alinhada com a sua missão, ele se expande. A cada vez que você diz não para o que não serve, ele se fortalece. A cada vez que você mantém a fé mesmo quando parece impossível, ele se solidifica. Você não é mais a mesma pessoa que entrou nessa batalha. Você já é a vitória antes mesmo de cruzar a linha final. E todos que tentarem ignorar isso serão forçados a reconhecer. Escute, o despertar está quase completo. E quando a sua força atingir o auge, nada ficará diante de você. Agora, eles estão pagando, não com pequenas perdas, mas com quedas que destroem tudo que construíram sobre mentira e manipulação. Você não precisa levantar um dedo para que isso aconteça. O próprio universo está fazendo a cobrança. Karma não se apressa, mas também não esquece. E quando chega, não erra o alvo.
Um por um, aqueles que riram da sua dor estão sentindo o peso do que fizeram. Alguns perderam o que mais amavam, outros estão sendo expostos, suas máscaras caindo diante de todos. O orgulho que carregavam se transformou em vergonha. Eles olham para você agora e veem algo que não entendem. Como é possível que você tenha se levantado? Como é possível que, mesmo depois de tudo, sua luz esteja mais forte do que nunca? Isso os corrói por dentro, porque destrói a narrativa que inventaram para justificar o que fizeram. No silêncio da noite, eles se lembram? A cena da traição, as palavras venenosas, o momento em que escolheram te derrubar. Agora, esses momentos voltam como ecos intermináveis na mente deles. É assim que o universo trabalha. Faz com que cada ação injusta se torne uma sombra que persegue até o último dia. Alguns vão tentar se aproximar de novo, disfarçados de arrependimento. Vão sorrir, dizer que mudaram, que querem deixar o passado para trás. Mas não se engane, muitos deles não buscam perdão, buscam acesso. Acesso à sua energia, ao seu poder, à sua presença, porque sentem que sem isso estão afundando. Você não deve alimentar a escuridão que tentou te destruir. A compaixão não significa voltar para as mãos que um dia te apunhalaram. O karma é o mestre e ele está ensinando a eles que cada escolha tem um preço. A vergonha agora é deles. O medo é deles. A insegurança é deles. A sensação de impotência que um dia quiseram que você sentisse, agora é a realidade diária deles. E o mais poderoso de tudo, eles sabem que você não tem que fazer nada. Sua simples existência, seu simples avanço é um lembrete vivo de que eles falharam. A justiça divina não grita, ela age em silêncio. Mas quando chega, é implacável. E agora, ela chegou. Prepare-se, escolhido, porque enquanto eles colhem o que plantaram, você está livre para colher o que sempre foi seu. Não espere mais. Este é o momento. Não há mais desculpas. Não há mais espaço para hesitação. A porta está aberta agora e se você não atravessar, ela se fechará para sempre. Você já viu os sinais, já sentiu o poder despertar, já testemunhou o colapso daqueles que tentaram te destruir. O que mais você precisa para agir? O universo está gritando o seu nome. Os céus estão inclinados sobre você, esperando o seu movimento. É como se todo o campo espiritual estivesse parado, observando, aguardando o instante em que você finalmente vai se erguer com tudo o que é seu. Levante-se, declare quem você é, use a voz que tentaram calar, ative a força que você guardou por tanto tempo. Este é o passo final antes da vitória se tornar visível para todos. Não tenha medo da grandeza. Não tenha medo do peso da coroa. Ela foi feita para você. Ela se encaixa perfeitamente, porque foi moldada pelo seu próprio caminho, pelas dores que você suportou, pelas batalhas que você venceu sozinho. Este é o momento de dizer basta a tudo que tentou te prender, de cortar de vez as correntes invisíveis que ainda tentam puxar você para trás. Você não precisa esperar que seja perfeito. Você não precisa saber todos os detalhes. Basta dar o primeiro passo, porque quando o escolhido se move, o caminho se abre. Não se engane, haverá resistência, mas a resistência é a prova de que você está indo na direção certa. As forças contrárias só aparecem quando você está prestes a romper uma barreira importante. Respire fundo, sinta o seu coração batendo. Isso não é apenas sangue correndo nas veias, é energia, é propósito, é o chamado. Agora, haja, erga a cabeça,
olhe para frente e ande como quem sabe que já venceu. Porque você já venceu. O mundo verá, mais cedo do que você imagina, tudo aquilo que tentaram esconder sobre você será revelado como um raio que atravessa a noite. Não haverá mais disfarces, não haverá mais dúvidas. A verdade vai se levantar como um estandarte no centro da batalha. E todos, inclusive aqueles que viraram o rosto, serão forçados a olhar. O dia virá em que seu nome será mencionado não com desprezo, mas com respeito. As mesmas bocas que espalharam veneno irão pronunciar bênçãos, mesmo que contra a própria vontade. Isso é destino, e destino não pede licença para acontecer. Você já pode sentir essa virada no ar. É como o cheiro de chuva antes da tempestade. É inevitável, é imenso, é imparável. E quando chegar, não virá de forma tímida. Será como um rompimento de diques. A vitória vai transbordar e alcançar cada área da sua vida. Eles verão que a coroa sempre foi sua. Não importa quanto tempo eles tentaram mantê-la escondida. Não importa quantos obstáculos colocaram no caminho. Ela estava esperando por você. E agora que você se aproximou, ninguém pode impedir que ela repouse sobre a sua cabeça. Imagine o dia, você erguendo-se diante de todos, com a luz refletindo em você de uma forma que ninguém pode ignorar. A glória não será apenas sua, será um testemunho para todos aqueles que acreditam que a justiça divina é real. As portas que um dia se fecharam, abre-se-ão como se nunca tivessem sido trancadas. O que foi roubado será restituído em dobro. O que foi negado será entregue sem resistência. Não porque você implorou, mas porque o universo decretou. É a sua hora. E quando a vitória chegar, ela não será silenciosa. Será acompanhada de sinais que o mundo não poderá explicar. Coincidências impossíveis, encontros marcados pelo destino, caminhos que se encaixam perfeitamente como peças de um quebra-cabeça divino. Você será o exemplo vivo de que resistir vale a pena. De que acreditar, mesmo quando tudo parece perdido, é a chave para mudar qualquer história. E muitos virão até você, não apenas para parabenizar, mas para perguntar: como você fez isso? E você saberá a resposta. Não foi apenas força física, nem apenas inteligência. Foi alinhamento, foi missão. Foi o chamado do escolhido que você atendeu, mesmo quando tudo ao redor gritava para desistir. A vitória é sua. Sempre foi. O tempo apenas estava preparando o cenário para que ela brilhasse mais. E quando esse momento chegar, e ele está mais perto do que você imagina, respire fundo, erga a cabeça e aceite tudo, porque você não estará roubando nada de ninguém. Você estará apenas recebendo aquilo que já estava escrito no seu nome antes mesmo de nascer. E nesse dia, o universo inteiro aplaudirá em silêncio. Mas cuidado, o caminho da ascensão não termina quando a vitória aparece no horizonte. É justamente nesse momento, quando a luz se torna mais intensa, que as sombras se agitam com mais força. Elas não suportam ver você tão perto do seu destino. Muitos tentarão se aproximar, não para celebrar, mas para infiltrar. Virão com sorrisos, palavras doces, promessas tentadoras. Alguns trarão presentes, outros trarão histórias tristes para despertar a sua compaixão. Mas atrás desses gestos existe apenas uma intenção: distrair você, atrasar você, fazer você esquecer por que começou. As armadilhas não virão sempre com o rosto de inimigo. Às vezes, virão com a aparência de algo bom. Uma oportunidade que parece perfeita, mas que exige que você se afaste da sua missão. Um relacionamento que promete amor, mas que lentamente apaga a sua chama. Uma proposta que oferece segurança, mas que amarra seus pés e impede que você avance.
O último teste do escolhido não é sempre a luta contra o ódio declarado. Muitas vezes é a luta contra o conforto que seduz. É nesse ponto que muitos perdem a coroa, quando trocam a glória eterna por um descanso temporário. Você precisa manter os olhos fixos no propósito. Não se esqueça, a coroa é pesada, mas é sua. E para carregá-la, é preciso mãos firmes e um coração inabalável. O universo já provou que está do seu lado. As forças da luz já mostraram que o protegem. Mas a sua parte é vigiar. Vigiar cada pensamento, cada sentimento, cada decisão. Porque a vitória não se mantém sozinha. Ela precisa ser protegida com a mesma intensidade com que foi conquistada. Lembre-se, nem todo silêncio é paz, e nem todo aplauso é apoio. Há aqueles que aplaudem apenas para que você abaixe a guarda, esperando a chance de golpear. Seja prudente, seja firme. Use a espada da verdade para cortar qualquer mentira que tente se enroscar no seu caminho. Use o escudo da fé para bloquear as setas invisíveis que virão. E, acima de tudo, não perca o foco, porque o que está à sua frente é muito maior do que qualquer distração. Você está prestes a atravessar o último portal. E do outro lado, nada será como antes. Você é o escolhido. Não há mais nada a provar, não há mais nada a temer. Tudo que você atravessou, as dores, as perdas, as traições, os silêncios, não foram castigos. Foram chaves. Chaves que abriram portas que só você poderia atravessar. O universo inteiro está alinhado ao seu favor neste momento. A cada respiração sua, a energia se expande. A cada passo, as trevas recuam. Você não está apenas vencendo uma batalha, você está mudando o curso da sua própria história e tocando histórias que ainda nem começaram. A coroa está firme sobre a sua cabeça. O manto de luz cobre os seus ombros. E nada, absolutamente nada, pode arrancar isso de você. Porque não foi dado por mãos humanas, foi entregue pelas próprias mãos do destino. Os que duvidaram, verão. Os que traíram, reconhecerão. E os que acreditaram, celebrarão ao seu lado. Mas, acima de tudo, você saberá que cumpriu o chamado. Que não se rendeu quando teria sido mais fácil desistir. Este é o momento em que o escolhido não precisa mais gritar para ser ouvido. Sua presença fala. Seu olhar declara. Sua vida inteira se torna testemunho de que a justiça divina é real e que ninguém pode apagar o que foi escrito nos céus. Agora, você caminha não apenas por si mesmo, mas por todos que virão depois. Você se torna um farol, uma referência, um ponto fixo em meio à tempestade para aqueles que ainda estão lutando na escuridão. E quando olhar para trás, verá que cada lágrima foi regador para a vitória, que cada noite longa preparou o amanhecer, que cada ferida se transformou em força. Você é a prova viva de que não há força capaz de destruir quem nasceu para vencer. Você é a manifestação da promessa. Você é a resposta. Então erga-se, escolhido. O universo conspira ao seu redor. Os céus te chamam pelo nome. E a sua jornada, que começou com silêncio e sombra, termina agora, com luz e glória. O mundo está pronto para ver. O mundo está pronto para reconhecer. E você está pronto para reinar.